Tá, beleza. Então, pessoal, no nosso último encontro, nós passamos por isso aqui. Eu estou fazendo um resgate, né? Nós falamos que nós estamos agora com atenção não mais em dados, informações nem conhecimento, mas nossa atenção agora está nessa ideia da inteligência, especificamente na consciência. E falamos também que a palavra consciência é uma palavra polissêmica, né? Ela tem várias conotações, vários entendimentos e definições diferentes. Então, já falamos sobre isso. E falamos sobre a questão, então, da questão de conhecimento, comentamos sobre o artigo, né, What's Like to be a Bet, que fala sobre a questão de você estar em primeira pessoa, ou seja, nunca é possível nós compreendermos a existência mental de uma outra pessoa, né? Nós compreendemos e vivenciamos e percebemos a nossa existência mental, mas a existência mental de uma outra pessoa, essa experiência de ser o outro não é possível, né? Porque necessitaria uma vivência mental. Pelo menos não é possível até com o estágio atual que nós temos de tecnologia, né? Mas aí, esses novos modelos de IA, e o que eu vou falar daqui a pouquinho, muito brevemente, sobre uma coisa chamada IA biológica, abre fronteiras novas para essas questões todas, e gera essa preocupação que nós já falamos em encontro passado, essa preocupação do pós-humanismo, né? O pós-humanismo é esse ser humano aprimorado no sentido do aprimoramento tecnológico, onde ele incorpora certos recursos tecnológicos, né, que o coloca dentro dessa rotulagem, condição de pós-humano. Então, aqui está o I'd Like to be a Bet, né, o artigo do Thomas Nagel, que é um artigo importante para a filosofia da mente. Falamos sobre a questão da aquisição de conhecimento multimodal e também dos algoritmos multimodais, né? Então, as redes neurais, as LLMs multimodais. E nós avançamos a partir desse ponto. Então, a primeira questão importante, né, é que essa teoria mente-corpo, né, como já falei agora mesmo, a consciência é esse termo polissêmico e muitas vezes ambíguo, mas essa é uma área que abre, assim, vários e vários campos de pesquisa com uma grande complexidade. Eu vou comentar brevemente alguns desses pontos aqui, mas não é objetivo a gente aprofundar esses pontos. Cada um desses pontos aqui, por si só, já daria material para um semestre de debate, né? Então, aqui eu vou, assim, brevemente passar sobre eles. Então, o primeiro ponto aqui, e aqui também não se esgota os pontos, né? Existem outros pontos. Esses aqui são somente alguns dos pontos que vai falar sobre esse fenômeno da consciência, né? Então, essa habilidade para discriminar, categorizar e reagir a estímulos ambientais. Então, quando nós temos uma sensação de calor, de frio, de quente, né? Ou o estímulo à dor, essa questão ativa a nossa consciência. E essa ativação da consciência gera um aprendizado. Então, uma criança, por exemplo, quando está no processo de aprendizado, a mãe, o pai, né, fala, olha, não coloca o dedo no fogo que queima, porque a criança está experimentando o mundo. E existe algumas experiências do mundo que pode não ter impacto, vamos dizer assim, maior, né, para a saúde dessa criança, outras experiências pode. Então, por exemplo, colocar o dedo no fogo, a depender do tipo de chama, pode gerar uma queimadura muito grave. Então, esse experimentar do mundo por meio de sensações gera memórias de aprendizagem que ativa esse elemento chamado consciência. Bom, esse é um campo por si só. Eu tenho um entendimento, a partir do que nós vamos falar daqui a pouquinho, sobre a teoria computacional da mente, que esse tipo de ativação da consciência nós conseguimos hoje alcançar por meio de modelos de treinamento e por meio de sensores, né? Então, hoje nós temos vários sensores e das mais diversas naturezas, né? Sensores de IoT, que faz detecção de presença ambiental, que mede temperatura de calor, que mede existência de certos gases que nós não conseguimos nem mesmo visualmente ou até mesmo pelo odor detectar, mas que são gases danosos ao ser humano e daí pode emitir alertas ou adotar medidas para poder fazer uma gestão desses gases. Então, essas sensações, e aqui, lógico que eu não estou falando das sensações emocionais, né? Que é, por exemplo, a pessoa perceber um pôr do sol e se emocionar com esse momento. Eu estou falando aqui de sensações
operacionais que os nossos sentidos externos conseguem detectar e ativar a consciência. Então, eu penso que aqui nós temos tecnologias diversas que demonstram, né, que isso já existe. O segundo ponto, que é um ponto que dialoga, então, com aqueles modelos multimodais, né, que é a integração da informação através de um sistema cognitivo. Então, nós, enquanto indivíduos, voltando aqui no processo de aprendizagem, né, nós temos aqui vários ativadores, que são esses modelos multimodais, né? Esses vários ativadores aqui, eles integram, de alguma forma, um sistema central que vai gerando base de memória, base de conhecimento, que alimenta a consciência. Nós já temos tecnologia que opera também cada vez mais de forma mais sofisticada e mais eficiente com isso. Então, eu tenho também entendimento que sim, essa integração de informação através de um sistema cognitivo e aqui um sistema computacional, nós já temos isso, pelo menos o protótipo, eu diria, relativamente sofisticado e avançado em modelos computacionais, né? Um outro ponto, daí eu marquei aqui em vermelho, né? A capacidade de relatar a ocorrência de estados mentais. Eu acho que aqui ainda, em termos de teoria computacional da mente, nós não temos ainda tecnologia para isso, acho que não temos ainda, né? Que é a percepção de certos estados mentais. E nós conversamos no último encontro que esses estados mentais, existem os estados mentais consciente em primeiro plano, eu diria consciente em segundo plano e inconsciente. Então, veja, nesse exato momento, talvez vocês aqui estão com um estado mental de foco consciente no que aqui estamos propondo conversar. Mas existem vários outros estados mentais que estão operando na sua, no, na sua, no seu cérebro, ativando a sua mente, né? Então, de repente, você pode não estar pensando se está frio ou não, mas você tem uma sensação de frio. Você pode não estar pensando se você está ou não com sede, mas essa sensação de sede vai se manifestar. Você pode não estar com foco no barulho da rua, mas você mentalmente e fisicamente está atento a esse barulho. Veja que é um estado mental que existe, que você não está com foco na ocorrência desse estado mental, mas ele também não está inconsciente, né? Ele está ativo ali, né? Então, acho que aqui ainda nós não temos tecnologia. Um outro ponto, que é essa habilidade de um sistema para acessar seu próprio estados internos, eu acho que aqui nós caminhamos para isso em algumas coisas, né? Porque se nós pensarmos, por exemplo, no controle de processos em sistemas operacionais, que controla os mais diversos processos dentro de uma máquina, e daí nós temos, né, um sistema operacional que ele faz essa gestão dos seus próprios estados internos, né? Então, desde coisas simples, como, por exemplo, detectar uma elevação de temperatura no processador, né? Ou até mesmo a ineficiência de gestão de memória. Então, você tem ali essa possibilidade, né? O outro ponto que eu queria tratar, e esse ponto aqui, que é o foco da atenção, esse é um ponto interessantíssimo, eu acho, né? Porque, veja, se nós percebemos a nossa relação com o mundo enquanto seres humanos, uma coisa muito interessante é que nós, seres humanos, percebemos o mundo frontalmente. O que eu quero dizer com nós percebemos e vivenciamos o mundo em grande parte frontalmente é porque os nossos olhos estão na frente. Então, nós vamos desvelando o mundo com o nosso olhar que está à nossa frente. Nós não enxergamos o mundo pelas costas. E isso é muito interessante, né? Porque isso nos dá um centro de referência para interação com o mundo, né? Porque os nossos olhos estão na frente. Diferentemente de outros espécimes, né? Por exemplo, o badejo é um peixe, né, que ele tem os olhos ainda não deslocados frontalmente, né? Agora, quando a gente pensa em humanoides ou coisa assim, você poderia ter um sensor visual na frente, para o lado e atrás também. Então, veja que isso gera uma outra experiência com o mundo, né? Se nós tivéssemos um olho aqui nas costas, né, na cabeça, a nossa interação e vivência com o mundo seria de outra ordem, né? Os bovinos, por exemplo, conseguem movimentar os olhos de forma independente. Um olho olha para um lado, o outro olho olha para o outro, né? E essas imagens, percepção de mundo, de um olho olhando para um lado, um outro olho olhando para o outro,
gera uma projeção, diria assim, mental, e ele faz uma leitura de mundo. Moscas e abelhas, né? O globo ocular de moscas e abelhas, eles fazem uma leitura do mundo em câmera lenta. Tanto é que, em termos gerais, você tem uma dificuldade de poder atingir uma mosca chata com a mão, né? A mosca vem, você vai com a mão e não é fácil você alcançá-la. Porque na leitura de mundo visual desses insetos, a sua mão está indo em direção a ele em câmera lenta. Então, ele consegue, com uma certa facilidade, desviar desse objeto que iria atingi-lo. Então, esse é um ponto interessante, né? O foco de atenção. Que não é só isso, mas aqui eu estou falando especialmente do foco de atenção visual, mas não é somente isso, porque você pode ter um foco de atenção mental, né? Porque não quer dizer também, não quer dizer com isso, é que para onde você olha está o seu mental. Porque nós já até usamos esse exemplo aqui em alguma conversa nossa. Porque eu posso estar à beira-mar, olhando a vastidão do oceano, mas o meu mental pode estar em outras lembranças, né? Eu posso estar com essa visão, ou esse foco de atenção visual numa montanha, numa geleira, num grande volume de água, mas o meu foco de atenção mental pode estar totalmente em outro lugar, né? Então, essas são questões interessantes também, né? A questão do controle deliberado do comportamento, e aqui a gente poderia, por exemplo, falar das leis de Asimov, né? Sobre o robô, a lei número 1, 2 e 3, né? Que o robô não pode fazer mal ao ser humano, que é a primeira regra. A segunda regra é o robô não pode usar todos os recursos para si só. E uma terceira regra é que o robô não pode ofender as leis anteriores. Existe uma lei de zero também. Essas três leis têm uma falha lógica, essas leis, né? Mas essa questão do controle deliberado do comportamento, essas leis de Asimov, em alguma medida, dialoga sobre controle de comportamento, né? E, por fim, dentro desse ponto, mas não o último ponto, a diferença entre o estado de vigília e o estado de sono, né? Então, são estados diferentes em termos de comportamento mental. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos aqui diante de um campo com várias teorias, né? Esse campo da teoria da mente é um campo, já falamos aqui, muito antigo, que possui uma diversidade imensa de teorias, e essas teorias não é incomum as teorias serem totalmente seguir por caminhos diferentes uma da outra, porque esse é um problema muito difícil, né? É o que chama-se na filosofia da mente de hard problem. É um problema duro, né? É um problema complexo, é um desafio, quase que uma barreira nós enfrentarmos esse problema. Como isso é um problema muito difícil, muitos pesquisadores acabam, vamos dizer assim, desistindo de enfrentar esse problema, porque por várias razões, porque, por exemplo, se você está pensando em desenvolver um doutorado para poder trabalhar esse tema, você tem prazo, você tem datas, você tem requisitos cumpridos, né? E talvez 4 anos não seja tempo suficiente para você conseguir enfrentar um problema dessa magnitude. Então, é mais fácil você enfrentar um problema, eu diria assim, entre aspas, mais simples, e talvez depois você tentar enfrentar esse problema numa livre docência ou em coisas de outra ordem dentro do mundo acadêmico, né? Então, a teoria da computação da mente, ela é uma teoria que ela, em alguma medida, ela vai ter uma visão de que a nossa mente, ela faz processamento de informações simbólicas. Então, como um computador que você tem uma entrada, um processamento e uma saída, né? E dentro desse processamento você tem funções essas que manipulam esses dados de entrada e geram uma saída. Essa teoria vai falar que a mente, em essência, se comporta dessa forma, que é um grande computador extremamente sofisticado, né? Agora, de novo, existem filósofos que são totalmente opositores e que não reconhecem essa possibilidade de teoria. Mas isso é ciência e nós estamos aqui num campo que é a fronteira do conhecimento, né? Chama-se o estado da arte. E quando você está trabalhando com coisas que são estado da arte, é comum que isso aconteça, né? Então, é isso, tá? Até aqui tranquilo? Posso avançar? Tudo bem? Posso? Alguma objeção? Alguma questão? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor.
Muito bem. Então, avança um pouco mais. Então, para poder a gente tentar enxergar um pouquinho como que essa teoria se comporta, eu trouxe esse exemplo aqui, né? Que é, por exemplo, assim, como que nós, seres humanos, conseguimos fazer a classificação e a distinção de textos. Por exemplo, eu pego lá um livro do Dostoiévski, leio e falo assim, isso aqui me parece que é um livro de romance. Daí eu pego um livro de um outro autor, de um outro país e leio e falo assim, isso aqui também é um romance. Ou eu pego um livro, Frankenstein, leio e falo, isso aqui parece que é um livro de terror. Daí eu pego um outro autor dentro de um outro contexto, sei lá, Conde Drácula, e leio e falo, isso aqui também é um livro de terror. Quer dizer, como é que nós, seres humanos, mentalmente conseguimos fazer essa classificação e essa aproximação de contexto, né? De contexto e de cenário. Então, se nós colocarmos aqui, ó, três palavras, três pequenas frases, somente para poder facilitar o nosso exemplo. Eu te amo te encontrar e hoje choveu. Então, a frase 1, eu te amo, a frase 2, amo te encontrar, e a frase 3, hoje choveu. Se eu perguntar a vocês aqui, qual frase que vocês acham que estão mais próximas uma da outra? A frase 1, a pergunta é, está mais próximo da frase 2 ou a frase 1 está mais próximo da frase 3? O que lhes parece? Você pode repetir as frases de novo, professor? Eu me perdi. A frase 1 é eu te amo. A frase 2 é amo te encontrar. E a frase 3 é hoje choveu. E a pergunta é, a frase 1, eu te amo, está mais próximo da frase 2, amo te encontrar, ou mais próximo da frase 3, hoje choveu? Não, mais próximo da frase 2. Frase um O mais Gab- próximo da frase 2. Beleza, o Gabriel responde que é a frase 2. Agora, deixa eu te perguntar por que, Gabriel, que lhe parece que está mais próximo da frase 2. Assim, de cara as duas falam sobre amor, né? Aí você consegue fazer a relação. Então, veja que você usou uma consciência, né, contextual de ancoragem, que a partir de certas palavras você acha que há uma proximidade entre essas fases. Então, veja se nós reduzirmos isso a uma função matemática computacional, e aí podemos fazer um cálculo com essa forma aqui. Essa forma aqui, ela está presente em vários algoritmos, né, chama distância euclidiana, né? Que é usada para várias coisas, mas também é utilizada para fazer essa aproximação contextual de textos. Então, quando você tem, por exemplo, um algoritmo, né, que vai ser treinado com processamento de linguagem natural, você tem modelos matemáticos computacionais que vão usar funções e essas funções vão conseguir fazer o agrupamento, por exemplo, de textos, né? Então, vamos supor que você tem lá uma quantidade imensa de sentenças judiciais, 1.000 sentenças, sentença que trata de coisa criminal, sentença que trata de direito administrativo, sentença que trata do direito eleitoral, e daí você coloca esses corpos dentro do modelo, e esse modelo, sem nenhuma informação prévia, ele consegue fazer um bom agrupamento. Ele pega aquelas 1.000 sentenças e fala assim, ó, essas 300 aqui estão falando de direito eleitoral. Porque aqui tem voto, candidato, urna. Olha, usou o mesmo princípio do Gabriel. Então, isso aqui parece que é eleitoral. Olha, essas outras 300 aqui parece estar falando de alguma coisa criminal. Tem sangue, morte, perseguiu, matou. Olha, essas outras aqui parece estar falando aqui sobre violação de direitos das crianças. Tem menor, é, medida disciplinar, né? Então veja que ele não foi treinado previamente, mas ele conseguiu fazer uma análise. Como que ele fez isso? Por meio de alguma função, né? Como, por exemplo, distância euclidiana. Esse modelo de bag of words, né, quando a gente fala sobre processamento de linguagem natural, não é o modelo mais eficiente. Mas para nós começarmos a pensar que em solução de problemas funcionalmente, né, ele nos atende. Então, veja, como que funciona em termos gerais esse modelo que se dá aqui por essa fórmula aqui, né, que está projetada aqui. Então, eu vou olhar a frase 1 e numa espécie de uma planilha, poderia ser um vetor, uma estrutura, né, se fosse precisar em C esse negócio, né? Então, eu vou assinalar aqui, nessa primeira frase 1, todas as letrinhas que eu botei dentro dessa bag of words, né, que estão na frase 1. Então, a frase 1 tem eu, então eu vou ligar isso, tem T, eu ligo, tem eu ligo, e encontrar hoje choveu não tem. Então eu vou desligar esses negócios. Quando eu faço
isso aqui, então eu estou ativando o que existe na frase um. Agora, se eu comparo a frase um com a frase 2, eu vou agora ser mais rápido, né? Na frase 2, então, eu tenho ter, amo, encontrar. Quando eu aplico a comparação dentro dessa fórmula aqui da distância euclidiana de f1 com f2, que é uma subtração, eleva ao quadrado e tira a raiz, quando eu aplico essa fórmula aqui, eu vou chegar que o meu somatório dá 2 e a raiz de 2 é 1,41. Então, veja que eu gerei um número de comparação. Agora, se nós compararmos a frase um com a frase 3, né? Veja que na frase um com a frase 3, eu vou chegar no somatório de 5, a raiz de 5 é 2,23. Então, percebam que matematicamente a distância entre frase um e frase 2 é menor, 1,41, do que a distância entre frase um e frase 3, que é 2,23. Consequentemente, a frase um está mais próxima da frase 2. Ficou claro para vocês, então, como que é essa análise textual? Essa não é somente essa técnica, é uma das técnicas que eu estou usando aqui para exemplificar uma análise textual, né, por meio de uma função matemática barra computacional. A teoria computacional da mente, ela vai dialogar um pouco com isso. Ou seja, você tem uma entrada, a mente é um conjunto de funções, né? Que necessariamente nós não temos vocabulário para poder compreender todas essas funções, mas que te dá uma saída, que foi aqui, nesse caso, representado quando eu perguntei e o Gabriel respondeu, ó, frase 1 está mais próxima da frase 2, porque as duas têm amor, me parece que isso as aproxima. Veja que foi exatamente isso que a distância euclidiana acabou operando. Ela pegou, fez um cálculo de palavras que estão próximas, né? Fez um cálculo de distância entre elas e falou, olha, a frase 1 é mais próxima de frase 2, que a distância é 1,41, do que frase 1 de frase 3, que a distância é 2,23. Até que tranquilo, isso que assim, acho que é relativamente simples, né? É só para nós enxergarmos, né? Bom, então, dando um passo a mais. Qual que é um problema que eu identifico, então? Existem um conjunto um conjunto significativo de pensadores que eles são totalmente contrários a essa teoria computacional da mente. E me parece que eles são contrários porque eles abordaram esse problema antes das novas técnicas matemáticas computacionais que estão disponíveis hoje. Então vejam só vocês que, por exemplo, os modelos de LLM, como o ChatGPT, né? Ele é um modelo que chegou até nós em 2022, talvez, 2022/23, né? Então veja que é um modelo muito recente, né? E novos outros modelos, por exemplo, primeiro chegou um modelo de LLM. Vamos pensar assim, né? Que é um modelo que é treinado a partir de uma grande, imensa base de dados. Agora, nós já temos vários trabalhos nos modelos multimodal, ou seja, é modelo LLM que dialoga com outros modelos, como se fosse ali um sistema nervoso central, vamos dizer assim, conectando informações, né? E você já tem uma sofisticação. Então, eu tenho uma impressão de que muitas dessas objeções à teoria completamente são objeções que foram, que analisaram o problema antes de nós termos essas novas técnicas. E aí, é natural que as pessoas façam, não, consciência é algo exclusivo de organismos biológicos. Não vou nem falar de seres humanos, né? Porque nós, pelo menos eu acredito que há consciência nos animais, eu diria assim, em geral. Não em todos, porque você tem organismos, por exemplo, unicelulares, né? O ameba, por exemplo, eu não estou aqui falando que um organismo unicelular tem consciência, né? Uma ameba tem consciência, mas nós temos uma quantidade imensa de seres. Primeiro, a grande categoria dos mamíferos, né? Há um consenso de que há consciência nele, mas você tem seres outros, como, por exemplo, a abelha, né? Que são seres, polvos, né? Que são não mamíferos e de filos diferentes, que têm o entendimento de que há consciência, pela sofisticação de organização desses seres em comunidade, por ter uma estrutura de hierarquia, né? Um formigueiro, por exemplo, existe funções definidas, hierarquia, né, um certo propósito, diria assim. Então, a consciência ela está espalhada no reino, vamos dizer assim, animal, e daí colocando nós, seres humanos, como animal também que somos, né, ela está espalhada, né?
Então, pronto. Então, os modelos lógicos, né? Então, quando esses textos, né, foram, vamos dizer assim, escritos, artigos, essa literatura, ela foi ainda com uma leitura de mundo que ainda não existia tantas ferramentas como hoje estão disponíveis. E quando eu falo ferramenta aqui, eu não estou falando ferramenta de IA somente, né? Estou falando de ferramentas, de novas técnicas computacionais, novas técnicas matemáticas, o avanço na pesquisa sobre essas questões todas. Então, em termos gerais, nós temos esses modelos lógicos, né, que dialogam com isso que eu acabei de falar, as lógicas indutiva, dedutiva, abdutiva, que são modelos clássicos de lógica, e esses modelos lógicos, isso é importantíssimo, né, para a gente poder tentar romper esse paradigma, é que esses modelos lógicos da lógica clássica, ele é baseado em três leis da lógica clássica. A primeira lei, que é a lei da identidade, né, A igual a A, então essa é uma lei da identidade. Veja que essa lei da identidade aplica-se aos sistemas de reconhecimento facial. Um sistema de reconhecimento facial, em termos gerais, é um grande sistema lógico de identidade. Ele coleta lá a imagem do seu objeto-alvo, né? Então, vamos pensar assim, numa catraca que libera o acesso. Então, você vai lá na secretaria, coloca lá seu rosto, ele faz uma coleta de uma quantidade de imagens ali do seu rosto, né? 30, 40 imagens. Ou a prova de vida no INSS, você coloca lá o rosto na frente do celular, ele coleta, faz um cálculo matemático, ele não armazena a imagem, ele armazena aquele cálculo matemático. Daí depois, um dia depois, uma semana, um mês depois, quando você se apresenta àquele objeto, né, ele vai pegar certos elementos do seu rosto, você pega mais ou menos 40 elementos, né, a distância entre os olhos, a distância entre os olhos e o canto da boca, a largura do nariz, a distância entre os olhos e as orelhas, né? Você pega esses vários elementos, faz o cálculo e, por forma de estatística, você tem ali uma identidade. Por isso que essas câmeras, em alguma medida, elas têm uma efetividade, por exemplo, e daí nós temos relatos disso, quando a pessoa é um fugitivo e ela pinta o cabelo de uma outra cor. Ela vai e se ela deixa a barba crescer, né? Esses elementos não vão afetar, em termos gerais, a identidade, porque o cálculo não é baseado nesses elementos. O cálculo é baseado nas distâncias, né, entre esses elementos que eu acabei de referir. Então, veja que o princípio lógico da identidade é um princípio que é aplicado nesses modelos de reconhecimento facial. Mas isso faz parte da lógica clássica, né? E sim, não estou falando aqui que eles são perfeitos, tem erros, né? E erros que são grotescos, né? Quando, por exemplo, reconhece pessoas negras, e aí entra uma série de viés, que nós já falamos sobre isso, né? Com falso positivo, mas enfim. Por outro lado, eu acho que isso é o tipo de erro que vai sendo aprimorado, isso vai sendo resolvido, né? A técnica, a tecnologia vai resolvendo esses problemas. O que eu quero dizer com isso é que são problemas resolvíveis, não é ponto final. Os críticos a essas coisas todas, né, talvez não enxergam que isso são problemas resolvíveis. Você vai lá, faz uma curadoria do seu banco de dados, você aprimora o seu algoritmo, você desenvolve novas técnicas e você resolve isso. Muitas vezes uma questão simplesmente de tempo para poder se resolver. Então, me parece que são questões resolvíveis, né? Então, por isso que eu acho que o ataque se faz a esses erros, muitas vezes, é mais um escândalo do que um fundamento real. Daí você tem os princípios da lógica clássica da não contradição, então você nunca pode ter o caso de há e não há simultaneamente, ou seja, você não pode ter o caso de estar chovendo e estar seco, está molhado e está seco, né? Então, esse caso não existe, isso é o princípio da não contradição. Você não pode ter ao mesmo tempo estar molhado e seco, né? E isso é expresso em termos de notação lógica, dependendo do modelo de notação que você está usando, por essas duas fórmulas aqui, né? Então, esse aqui é um modelo e esse aqui é um outro modelo de notação. Isso aqui é um não, né? Não pode ser A e não A, ou não pode ser P e não P, e esse aqui é um outro modelo, né? E você tem o princípio do terceiro excluído, que é complementar esse elemento. Ou seja, é o caso em que A tem que acontecer A ou não A. Ou seja, ou está molhado ou está seco. Uma coisa da não contradição é não pode estar ao mesmo tempo molhado e seco. A coisa, o ente, ao mesmo tempo ele não pode estar molhado e seco. Isso é não contradição. Agora, o terceiro excluído é que deve acontecer A ou não A. Ou seja, acontece ou está molhado ou está seco. Esses são princípios lógicos
que muitas vezes quem faz a objeção a essas coisas todas se pauta nesses modelos lógicos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque os modelos lógicos também passaram por processo de evolução, de avanço, né? E quando você tinha, por exemplo, um desses princípios do modelo lógico clássico não cumprido, acontece uma coisa que no mundo da lógica a gente chama de você explodir o sistema. O que significa explodir o sistema? Você gerou uma inconsistência no sistema e o sistema ele não mais funciona, ele não tem mais validade perante o mundo, né? Ou seja, a lógica são modelos de construção de mundos. Nós talvez não paremos para poder pensar sobre isso com regularidade, mas nós fazemos uma interação com o mundo no nosso dia a dia a partir quase que de chaves de verdadeiro e falso. Quase que isso, mas não somente isso, né? Então, por exemplo, se vocês estão aqui neste horário, é porque nós havíamos combinado que nesse dia, nesse horário, por meio desse canal, estaremos aqui. Veja que ao final a decisão de vocês não foi somente em função disso, mas isso foi uma chave que ativou verdade, ou seja, eu sei então o que vai acontecer, mas certamente ativaram-se outras chaves mentalmente em vocês, verdade que na quinta-feira, 19 horas, por meio de um canal internet, vai ter esse encontro. Ok. É quase que talvez uma tabela lógica, né? Mas também é verdade que eu tenho interesse no assunto. Ok. E também é verdade que eu tenho tempo, né? Quer dizer, minha agenda está disponível para isso. E também é verdade que na minha casa tem luz e eu tenho acesso à internet. Então, esse conjunto de verdades, né, permitiu que você estivesse aqui agora. É verdade que eu estou em boa saúde, me sentindo bem. Então, veja que um conjunto variado de elementos de, ao final, verdade, permitiu que isso aqui acontecesse, né? Então, veja que o que quer dizer com isso é que várias das nossas decisões no dia a dia, elas são pautadas na verdade, nessas análises de verdade de mundo. Então, quando um sistema explode, o que ele quer dizer, na verdade, com isso, é que você não consegue dar validade a certas premissas desse mundo, e se o sistema explodiu, esse mundo desmorona, né? Porque você não conseguiu atingir essas premissas. Então, a lógica clássica, ela trabalha essencialmente, fundamentalmente, a partir desses três elementos. A falha de um desses elementos, você tem uma explosão do sistema, né? Então, nós temos aqui, eu não vou tratar de cada um desses modelos, mas somente como referência para vocês, né? Então, os modelos primeiros da lógica proporcional, né? Que vai ter esses conectores e ou não, sim, então, que dialoga um pouquinho com isso que nós acabamos de falar aqui. Veja que a gente começa a ter essa lógica clássica simbólica, né? Depois você tem as lógicas de primeira ordem, que começa a criar outros qualificadores para todo e existe. Veja que é uma lógica um pouco mais sofisticada em relação à lógica de proporcional. Você tem uma lógica de segunda ordem, que já começa a tratar agora não somente de indivíduos, mas de classe de indivíduos. Então, quando a gente fala de classe de indivíduos, poderia falar assim: as abelhas voam. Então, peguei uma classe de indivíduo, não tratei mais da abelha. Eu saí do singular. Eu estou tratando de uma classe de indivíduos. Então, essa lógica de segunda ordem, a grande característica dela é a que trabalha com classe de indivíduos. E aqui eu vou dialogando, né, com alguns. Eu já ouvi o trabalho de vocês, mas eu vou dialogando. Por exemplo, eu vi que um dos grupos dialogou sobre a questão de uso da IA para saúde. Então, saúde, né? Eu começo a olhar, mas não, no primeiro momento, não só um indivíduo. Eu olho uma classe de indivíduos. Saúde para quem? Para seres humanos. Daí eu posso criar classes menores ou conjuntos menores. Que seres humanos? Idosos, adultos, crianças, bebês, porque eu sei que essas classes de indivíduos, cada um deles vão ter alguns problemas que são comuns a todas as classes, mas há problemas que são mais específicos de classes específicas, né? Por exemplo, não é comum você ter uma criança, um bebê, um jovem com Alzheimer, mas é comum você ter isso já se manifestando numa classe de indivíduos a partir de uma certa idade. Então, veja que é um modelo lógico que estão dentro desses modelos de IA, né, que permite uma visão de mundo por meio de classes de indivíduo, né? Depois você tem a teoria dos tipos, né? E eu vou avançar um pouquinho mais para aqui. Daí você tem as lógicas modais, né, que permite a construção do que nós chamamos de mundos possíveis, né, uma extensão da lógica proporcional, necessariamente, possivelmente, né? Então, você permite construção de universos, né?
de mundos. E o que me importa, pelo menos para falar para a gente nesse momento, são as lógicas para consistente. Porque a lógica para consistente é um modelo lógico, já falei sobre isso com vocês, criado pelo professor brasileiro, o Newton da Costa, nos anos 60, né? Ele foi o precursor, e criador e precursor dessa lógica, e ele trabalha com o conceito de quase verdade, ou seja, ele permite a contradição. Veja que os modelos lógicos anteriores não permitiam a contradição. Se houvesse uma contradição, explodia o sistema lógico. E explodir o sistema lógico significa que você não consegue mais trabalhar com esse raciocínio do válido, né? Mas quando o professor Newton apresenta a lógica paraconsistente, ele permite contradição, sem explodir o sistema. Então, isso chega a um conceito de quase-verdade, né? A quase-verdade é também um elemento que nós usamos no nosso dia a dia para tomar decisão, né? Ou seja, existem várias decisões que nós tomamos que nós não temos certeza absoluta de que certo evento, certa coisa vai acontecer. Mas existe uma possibilidade muito grande que aconteça. É uma quase verdade, né? E aí, a partir desse sentimento, dessa percepção da quase verdade, eu tomo decisão. Olha, é muito provável, né, que não vamos dizer 100%, mas é muito provável que nós vamos continuar avançando e vai chegar o dia 31 de dezembro. Existe talvez uma fração de 0,001% que um meteoro não detectado cai na Terra, mas é muito difícil, uma quase verdade, né? Então, veja, então é isso. Agora, essa lógica da quase verdade, né, é uma lógica que tem uma certa complexidade. Eu não vou entrar aqui sobre isso, porque não é o nosso propósito nesse momento, mas o fato é que a gente olha o sistema lógico existente, né? Então, nós temos aqui os modelos de lógicas clássicas, o sistema de lógica modal, as lógicas não clássicas, né? E por que elas chamam as lógicas não clássicas? Porque são lógicas que não seguem aqueles três princípios: identidade, não contradição e terceiro excluído. E dentro da lógica não clássica, né, nós temos aqui a paraconsistência, mas temos outros modelos também de lógicas não clássicas. Então veja que aqui, olha, quando nós temos a lógica de predicado, já falei sobre isso ali, tem esses qualificadores, né, para todo, existe. Aqui nós temos a questão das semânticas de mundo, das lógicas modais, na lógica paraconsistente, esse conceito de quase-verdade. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, é uma carinha de como que se constrói um diálogo de lógica paraconsistente, né? Então, aqui você tem uma série de premissas, né, que são validadas dentro de uma ideia de paraconsistência. Bom, dito isso, e daí avançando um pouquinho mais. Mas antes de avançar, pessoal, até aqui tranquilo? Alguma objeção, algum ponto? Tudo tranquilo. Tranquilo, professor. Então tá. Então, veja, então eu já estou caminhando. Hoje a ideia seria ser mais curto mesmo, já estou me encaminhando assim para um fechamento dessas ideias, né? Então, quando a gente fala da teoria computacional da mente, em termos muito gerais, eu compartilhei com vocês um pequeno livro sobre esse tema, né? 90, 100 páginas, coisa de leitura rápida, quer dizer, rápida, vírgula, né? Porque algumas vezes tem alguns conceitos filosóficos ali que pode tomar um tempo para você se apropriar deles, né? Mas para quem já tem um vocabulário, é uma leitura, diria, rápida, né? Então, a teoria computacional da mente, em termos muito gerais, é isso, né? Ela vai equiparar a mente a sistema computacional. Entrada, processamento, saída. Sendo que o processamento são conjuntos de funções, né? E daí, para isso, tem toda uma fundamentação teórica do porquê desse modelo, né? Agora, dentro do estado da arte, nós temos as IAs, por exemplo, que são as IAs biológica ou biológicas, né? E aí nós temos uma diversidade imensa de questões de IAs. Desde projetos como esse projeto que todo mundo, vamos dizer assim, em alguma medida conhece, que é o projeto do Elon Musk, do Neuralink, né? E ele é muito bom em fazer propaganda, vamos dizer assim, né? Porque existem, na verdade, centenas de pesquisadores em centros de pesquisas diferentes estudando essa questão, mas ele realmente é bom em fazer propaganda e aparecer, né? Onde você tem a inserção de pequenos sensores dentro dos neurônios, né? E você consegue medir a carga elétrica desses sensores
E a partir da medição da carga elétrica, você consegue perceber a ativação desse sensor, desse neurônio e a intensidade de ativação dele. Isso, falando assim, é simples, mas tem vários problemas. O primeiro problema é que você tem que desenvolver um sensor flexível o suficiente para conseguir entrar dentro de um neurônio, né, e manter uma estabilidade, porque quando você movimenta a cabeça, esses neurônios, eles não permanecem de forma estática, eles também se movimentam. Então, se você coloca um sensor duro, quando você movimenta, esse sensor sai do lugar, né? E você acaba gerando uma lesão. Então, tem que ser um sensor que tenha um grau de flexibilidade, né? Que consiga entrar nesse neurônio e permanecer ali, mesmo com a movimentação que ele tem dentro do cérebro. Então, ó, isso por si só é um problema, que já está bem avançado. Mas mais do que isso, se esse sensor ele é tão flexível assim, você precisa de uma guia para poder conseguir, de fato, colocar no local correto, porque como ele é tão flexível, ele pode ir para outro lugar. Então, você precisa de uma guia que vai permitir, né, a acoplagem desse sensor no local correto do seu neurônio. Mas não é só isso. Como você acabou de criar uma lesão no material orgânico, naturalmente vai iniciar ali um processo de cicatrização. E passado um mês, 2 meses, 3 meses, aquela, aquela aquela inserção que você fez começa a criar uma capa de cicatrização e esse sensor vai perdendo a sua acurácia. Ele vai se tornando menos eficiente. Então, veja que você tem ali vários problemas, né? Mas esse é um campo avançado e já temos, se vocês procurarem nesses periódicos do Archive, né? O ano passado saiu uma reportagem muito interessante de um rapaz que estava paraplégico há 15 anos e fez uma inserção, né, de uns sensores nessa região aqui do glóbulo do encéfalo e ele voltou a andar por meio de sensores e de IA também. Então, veja que nós temos avanço. Mas dentro da IA biológica, existem outras pesquisas que são culturas de neurônio, que são mantidas, né, na temperatura adequada, são alimentados, mas que não estão nos seres humanos, mas foram extraídos de seres humanos. Então, você tem, são pesquisas também nessa área, onde você tem neurônios que não estão nos seres humanos, mas estão dentro do ambiente, com a umidade adequada, com a temperatura adequada, com a alimentação adequada, que se mantêm vivos, e nesses neurônios você tem a inserção desses sensores. E o que se percebe é que esses neurônios, eles vão gerando sinapse entre eles, né? E se mantém fortalecendo certas sinapses. Então, vejam que a gente começa a, de repente, falar de uma mente fora do cérebro, né? Porque se essas sinapses conseguem desenvolver certos tipos de ações de indução, você começa a pensar, lógico que aqui é uma distância imensa, mas por isso que eu estou falando de estado da arte, mas você começa a pensar numa possibilidade de uma mente fora do cérebro, né? Ou algo consciente que possa, nem que seja uma consciência mínima operacional, né? Mas que está fora da estrutura do órgão cerebral. Então veja que é estado da arte isso, né? Daí tem a questão, já falei da teoria computacional da mente, e existe uma crítica muito grande aqui que esses modelos não têm semântica, não têm contexto, né? Já falei sobre isso agora mesmo, que me parece que é uma crítica antiga, eu botei antiga entre aspas, porque quando se fala que ele não tem contexto, são literaturas que são anteriores a essas inovações mais recentes, como o ChatGPT, coisas e tal, e outras inovações que estão chegando até nós, né? Porque, veja, esses modelos LLM, você consegue, em alguma medida, por meio de prompt, conversar com os modelos e ter uma resposta cada vez mais assertiva, né? É, isso me parece que, em alguma medida, dá algum contexto. A objeção que as pessoas fazem a isso é: não, isso não é contexto, isso foi treinamento, eles foram treinados. A minha resposta a isso é: e o que foi diferente do ser humano? O que foi diferente de um ser humano que consegue somar 2 e 2 chegar a 4, se isso não foi um processo de treinamento? O que é diferente de um ser humano que, ao atravessar a rua,
se vê um carro vindo e reconhece que esse carro vem em alta velocidade, e sabe também que se ele se colocar na frente desse objeto que vem em alta velocidade, ele vai ter um dano físico, ele espera o veículo passar para depois atravessar. Não foi isso um objeto de treinamento? Quer dizer, quantas e quantas coisas, né, na nossa vida não são objetos de treinamento, né? Ou as pessoas já nascem sabendo abrir e fechar uma porta. As pessoas já nascem sabendo falar. As pessoas já nascem sabendo calcular, computar. As pessoas já nascem sabendo escrever. As pessoas já nascem sabendo línguas diversas, né? Não. Nós, em medida imensa, somos fruto de processos de treinamento contínuo. Porque existe um ditado que fala uma coisa que nunca para na vida é aprendermos. A cada experiência nova da vida, vivência, nós estamos aprendendo, né? Então, essa crítica, eu acho que ela talvez falhe um pouquinho nesse aspecto, né? Quando fala de contexto, porque quando fala, não, mas esse algoritmo, ele não pensou sozinho, ele foi treinado. De novo, eu falei, quem diz que nós não somos frutos de um treinamento? E um contraponto a isso, nós já falamos sobre isso, são os meninos lobos, né, na Índia, né? Quer dizer, eles são pessoas com cérebro, mente, que são abandonados, são acolhidos por matilha de lobos, e apesar de ter esse instrumental, eles não desenvolvem o nível de consciência e cognição de outros seres humanos. Tem a ferramenta, mas a ferramenta sem processo de treinamento não se desenvolve. Ele vira praticamente um lobo, se comporta como lobo, interage com a matilha, se comunica com a matilha, ajuda em processo de caça, come como os lobos comem, né? Respeita a hierarquia que existe entre os lobos, ou seja, porque apesar de ter a ferramenta, ele não passou pelo treinamento para usar essa ferramenta, né, mente, cérebro, de uma forma diferenciada. É esse o ponto. Então, por isso que eu coloco que talvez seja uma crítica antiga a isso. Eu deixo para vocês aqui duas sugestões de leituras, né? São livros extensos. Cada um desses livros aqui deve ter uma faixa aí de 900 a 1.000 páginas. Mas esse livro aqui, Como a Mente Funciona, é um livro que tem 900 páginas esse livro. É um livro que trabalha todo o desenvolvimento e as conclusões que esse livro aqui chega a partir da teoria computacional da mente. Então, esse aqui é o ponto, eu diria assim, o elemento central, né? Me foge uma palavra certa para isso, é, é a linha condutora, né? Das conclusões que o autor chega, né? Como a mente funciona. Por outro lado, nós temos o livro Sombras da Mente, né? Que é do Roger Penrose, né? Que é um físico, ganhou inclusive prêmio Nobel, né? Aonde ele ataca a teoria computacional da mente. Também é um livro extenso. Tem 800 e tantas páginas, né? São livros que não é para você ler, vamos dizer assim, em final de semana. É livro para você estudar, mas não somente por eles, mas também a partir deles com outros artigos para você tentar você chegar qual é a sua visão de mundo sobre o tema e a partir da visão de mundo que você possa compreender, você avançar em pesquisas, né? Mas é claro que quando você trabalha com o estado da arte, você não pode se isolar no mundo e somente ler as coisas que estão de acordo com a sua visão de mundo. Você tem que ler o oposto também, né? Para ou fortalecer as suas ideias, ou talvez até mesmo mudar de ideia. Então, por isso que eu recomendo dois livros que vão em caminhos diferentes em relação à teoria computacional da mente, né? E daí vão surgir vários problemas, né? Alguns desses problemas eu vi que vocês tocaram lá nos podcasts, né? À medida que vocês foram avançando. Então, teve um podcast que falou sobre visão computacional, o outro falou sobre algoritmos na questão de saúde, outro falou na questão eleitoral, né? Outro falou na questão eleitoral, não, de julgamento, né? Se poderia ter julgamento com as questões, com o algoritmo de IA, né? Enfim, eu vou conversar com vocês sobre isso mais na próxima quinta-feira. Mas então nós temos questões de sociedade civil, nós temos uma questão de gênero e algoritmos, né? Aqui, gêneros das mais diversas questões, desde questão, e existem pesquisas nesse sentido, né? Se os algoritmos teriam o problema de gênero, né? Por exemplo, nós, seres humanos, racionais, né? Nós temos caixinhas de gêneros, né? Masculino, feminino, e vários outros gêneros hoje, né?
isso é uma questão que dialoga profundamente com a visão de mundo de cada indivíduo. A pergunta é, será que algoritmos sofisticados eles terão um problema de gênero? Né? A primeira coisa que a gente vê é que, se não todos, mas a maioria dos algoritmos ou das vozes são de voz feminina. Né? As ferramentas de GPS, voz feminina, essas várias ferramentas que nós conversamos, voz feminina, mas isso não quer dizer que foi uma escolha, foi uma decisão estratégica baseada em estudos de psicologia e de comportamento humano, que a voz feminina é mais agradável, é mais clara, é mais nítida, né? Mais suave. Então é isso, mas a pergunta aqui é outra, né? Se algoritmos que consigam chegar no nível de sofisticação, de consciência, se será para eles um problema a questão de gênero, né? Daí vem outra questão aqui, problemas da tecnologia de ponta, desigualdade. Acabei de falar aqui da IA biológica, né? Quer dizer, quem é que consegue ter acesso a essa tecnologia? Quer dizer, será que, por exemplo, o exemplo que saiu na revista Nature, né, Nature, o ano passado, dessa pessoa que estava 15 anos paraplégica, sem movimento daqui para baixo, né, toda a coluna medula parada, né, fez uma cirurgia, implantou um chip e a partir desse implante retomou os movimentos. Lógico que a pessoa não está aí participando das Olimpíadas correndo 100 metros, mas é uma pessoa que não tinha nenhuma mobilidade e voltou a andar. Uma pessoa que voltou a conseguir ir no banheiro sozinha, a sentar no banheiro e levantar do banheiro. Uma pessoa que conseguiu ir até a geladeira, abrir a porta, pegar uma fruta e comer. Quer dizer, olha só uma qualidade de vida que a pessoa retoma, de repente, com um implante desse. A pergunta é, quem é que vai ter acesso à tecnologia? Quer dizer, porque se daqui a pouquinho é uma tecnologia que permite tudo isso e você não consegue dar acesso amplo à sociedade, nós vamos ter seres humanos de duas categorias. Os seres humanos de primeira categoria, que vão ter acesso a essas questões todas, e daí não só isso, até coisa que pode potencializar o seu mental, e os seres humanos que não têm acesso, que vão ficar numa segunda categoria, porque não têm acesso à tecnologia. Então, esse é um problema, né? Que vai dialogar com a questão da pós-humanidade. E a pós-humanidade, já falamos anteriormente, são esses seres humanos aprimorados por meio desses implantes, e tudo isso tem por trás disso algoritmos, né? Modelos computacionais, matemáticos, que fazem com que essas coisas funcionem. Em essência, é isso, né? Bom, e eu termino por aqui. Vocês conhecem, né? Essa pessoa faleceu já, né? Um físico, né? Astrofísico, né? Que tinha uma preocupação imensa com a questão do avanço da IA, mas essa frase eu acho que é uma questão interessante, né? O verdadeiro risco da IA não é a malícia, né? Mas a competência. Ou seja, e aí eu vi que também no podcast que vocês geraram, vocês discutiram muito sobre isso, né? Sobre a questão da empregabilidade, né? O quanto que isso vai tirando espaço de trabalho, porque muitas vezes são tecnologias que elas possuem um grau de acurácia em certas áreas maior que a acurácia humana. Ou seja, são extremamente competentes. E aí você abre uma ponte para um outro discurso, que é o discurso do capital, né? Quer dizer, o capital, ele vai buscar cada vez mais coisas que consigam gerar mais retorno com menor custo, né? E aí eu fecho essa fala com um pensamento que, assim, se nós pensarmos tudo que nós conversamos aqui nesse semestre até esse ponto, e olharmos para o Brasil, que foi uma discussão também que vocês trouxeram lá nas análises de vocês, quer dizer, qual que é a decisão do país enquanto estratégia, né, enquanto soberania? Porque, vejam só, se nós pensarmos assim, soberania nacional, historicamente, em 1822, o Brasil tomou uma decisão de soberania política, ou seja, decretou-se a independência do país, porque o Brasil entendeu que ele tinha que tomar as decisões dele enquanto país por si só, né? Então, veja que ali o Brasil criou uma preocupação de uma soberania política. E, a partir dessa soberania política, poderia tomar as decisões, como, por exemplo, manteve-se a escravidão, que só foi em 1888 que foi abolida a escravidão. Foi uma decisão política isso, né? Depois, em 1920, o Brasil toma uma outra decisão de soberania, a soberania da industrialização. Então, em 1920, percebe-se que o Brasil é um país que só vendia produtos, né? E comprava todos esses produtos por 4, 5, 10 vezes mais caro.
E daí toma-se uma decisão de soberania econômica, de iniciar todo o movimento de industrialização do país, para que o país pudesse, por si só, produzir as riquezas a partir das suas matérias-primas. Me parece que nós estamos no momento agora onde o país tem que pensar na sua soberania de dados. Então, nós temos vários e vários aplicativos, vocês também discutiram sobre isso no material de vocês, né? Alguém até falou, olha, eu comecei a trabalhar, tive que abrir uma conta no banco, porque a empresa pediu, chegou lá, pegou o meu reconhecimento facial, mas não me deu efetivamente informação do que ou para que aquilo é utilizado. Mas o quanto de dados que nós não são coletados de nós a cada instante, né? No GPS, na coisa que eu posto nas redes sociais, né? Em N outras situações, né? E me parece que nós não temos ainda uma decisão de uma soberania de dados. E daí o risco imenso que parece que está já em estado avançado é de nós, como no passado fomos colônia, nos tornarmos agora uma colônia de dados, né? Ou seja, onde esse colonizador vem com seus aplicativos para coletar dados, para treinar modelos e depois vendê-los, né? Então veja que isso é uma discussão muito ampla, mas eu acho que isso tudo dialoga em alguma medida com as várias questões que nós tratamos até aqui. Pessoal, alguma questão, algum ponto? Quem está aqui na sala, alguma objeção? Bom, não havendo manifestação, objeção, então, só para poder fechar, de fato, o nosso encontro de hoje, nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, será presencial. Nós vamos fazer uma mesa redonda lá em sala de aula, né? Eu já vi que que eu tive lá mais ou menos 10 respostas ao questionário, que foi mais ou menos a quantidade de pessoas que acompanharam, vamos dizer assim, a disciplina mais proximamente, né? Agradeço aos que responderam, né? Isso me ajuda muito a pensar a disciplina pela continuidade dela ou não, ou por reformular a forma como ela é apresentada, né? Mas na próxima quinta-feira nós vamos debater os trabalhos enviados. Para cada um deles eu fiz alguns apontamentos de provocação para nós pensarmos juntos. Então eu recomendo que todos ouçam, né, os áudios que foram compartilhados, né? Vamos falar um pouquinho sobre os temas tratados no semestre. Vou pedir para vocês também uma nova avaliação dos pontos fortes e fracos, sugestões de melhoria, e com isso nós daí encerramos esse conteúdo nosso para essa etapa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Stênio, Gustavo, Paulo, Gabriel, Tur. Beleza, professor. Perfeita a aula. Acho que deu para entender tudo certinho. Maravilha. Beleza. Alguma questão? Então, se não há questões, eu agradeço imensamente a presença de vocês virtualmente aqui, a atenção, e nos encontramos na próxima quinta-feira para poder fazer o fechamento do nosso semestre. Beleza, pessoal? Obrigado, bom descanso, bons estudos e até quinta-feira.